Boa noite a todos. Bom, a gente, como o nosso irmão Manuel falou, a gente vai falar hoje da indulgência. Ele está no capítulo 10, em Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos comentar o item 6, que ele diz o seguinte: Espírita, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos dele fazem uso. A indulgência não vê as faltas alheias, ou se vê, evita comentá-las e divulgá-las. Pelo contrário, evita que se propaguem e se a maldade os descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-las, ou melhor, uma desculpa plausível. Seria séria e não daquelas que, parecendo querer atenuar a falta, fazem-nas sobressair como pérfida astúcia. A indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, ao menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com a cautela necessária para os atenuar o máximo possível. Não faz observações chocantes, não traz reprovações nos lábios, mas somente conselhos normalmente velados. Quando criticais, que dedução deveis tirar dessas vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que reprovais, e que valeis mais do que o culpado? Homens, quando julgastes os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e atos, sem vos preocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos somente para vós mesmos? Sede, pois, severos convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e consequentemente desculpa muitas vezes as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. É vós que chamais tão alto. Anatema, talvez tenhas cometido faltas mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Bom, quando Jesus Cristo, quando foi queimado os livros espíritas, naquela Kardec lá, e aí o padre na época ainda falou assim, né, que fora da igreja não haveria salvação. Aí Kardec colocou aquela frase que ficou eternizada, que fora da caridade não há salvação. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, ele faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com os outros, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a indulgência, ela está na caridade. São esses três itens que a gente consegue praticar a caridade. A gente vê o tanto importante que é a indulgência. E no nosso cotidiano, acho que acho que isso vem dos nossos ancestrais, a gente tem aquela necessidade às vezes de olhar o defeito do outro. Não tem como você não fazer uma crítica. A gente tira apenas vamos analisar hoje. Se você pegar no segunda a sexta, qual que é a programação que dá mais audiência? É o jornal, é a fofoca, é alguma coisa, para que você possa, quando aparece, agora acho que vai aparecer de novo, se não me engano, o Big Brother, vai começar de novo. Começou, né? Quando começa o Big Brother, nossa, tem até fórum acho que de blog, de bate-papo, para conversar, para falar do defeito do outro. Você tá vendo? Nem conhece a pessoa, aquela, pelo que eu vi, puta, aquele fulano não, sei não, hein, mano. Você viu o jeito que já entrou na casa? Aquele, pelo que eu sei, aquele bicho aquilo vai fazer. A gente sempre tem se a gente ficar com 5 minutos, se eu tiver 5 minutos aqui, ó, com o Juliano, a gente tá conversando aqui, às vezes eu vou só me atentar aos defeitos dele, mas as qualidades passam despercebidas. A gente tem essa facilidade de olhar o defeito alheio. Eu estava vendo esse tempo atrás na empresa, né?
o meu irmão ele acabou arrumando um emprego pro meu filho, né? E aí meu irmão chegou, falou pro meu irmão chegou assim, ó, por isso, você vai chegar na portaria lá, e você fala que você vai fazer freelance, que foi indicação não sei quem. Não fala direito com o porteiro, não. Aí meu irmão começou a falar algumas coisas do porteiro lá, acho que deve ter algum entreveiro com ele, só que ele já fez a avaliação dele. E aí o Murilo foi na portaria, e o Murilo chegou na portaria, bom dia, pá, eu vim fazer freelance, né? Aí depois o Murilo começou com o meu pai, não sei porque o tio falou do porteiro, ele foi tão legal comigo que eu falei, seu filho, isso é uma coisa da sociedade que às vezes tem isso. Às vezes você começa a lidar com uma pessoa, é mais fácil você começar. Às vezes uma coisa besteira que foi passando por ali, aquilo, às vezes a pessoa pode ter feito um monte de coisa certinho ali, ó. Sido seu amigo, uma coisa certinha. Se ele falhou alguma coisa com você, pronto. Tudo aquilo de perfeito que a pessoa tinha ali, você esquece. Você vai se atentar só o que a pessoa fez. Só um. Então, vamos supor, você esquece todas as qualidades da pessoa e só olha para os defeitos. Não, fez tal coisa comigo, então tudo aquilo que passou já não tem mais serventia. E aí a questão da indulgência é essa, de você, no dicionário fala, né, que é a pessoa indulgente, a pessoa, vamos supor, que ignora o defeito dos outros, tem facilidade de perdoar. E às vezes, que nem foi dito aqui falado, muitas vezes a gente, quando vê esse ato, a gente fingia que não viu. Porque muitas vezes, às vezes acontece, vamos supor, quem já viu em festa, às vezes, vai, que tem a hora dos salgados lá, ou dos doces lá, aí a criança vai lá, pega o salgado ali, mas você viu que pegou, mas você fingiu que não viu ali. Você dá uma. Ah, a criança, você tem aquela visão, não é criança. Você tem você revela, você dá uma colher de chá, obrigado. Você dá uma colher de chá. Mas quando às vezes é outra coisa diferente, você já olha ali, e aí você já, vamos supor, já saiu daqui, já vou ali na Lia ali, já faço, você viu a Dani? Já pegou o pedaço de bolo lá, mas nem abriu não sei o quê. A gente tem essa facilidade de ir lá e já fazer a crítica. E isso é do ser humano. A gente, da sociedade, da gente ter essa coisa, de a gente sempre está olhando o defeito do outro, o defeito do outro, o defeito do outro, o defeito do outro. Quando, na verdade, a nossa obrigação é para conosco mesmo. Eu não vou mudar o Duda, eu vou mudar eu. Então, às vezes, o defeito que o Duda tem, eu tenho um defeito também. O defeito A com o defeito B é defeito. Não quer dizer que o defeito do seja menor ou seja melhor que o meu. Por que eu vou olhar o defeito dele? Às vezes, vamos supor, ele tem uma dificuldade com uma coisa que eu tenho facilidade e vice-versa. No que ele tem dificuldade, eu tenho. Então, esse é o entendimento. A gente compreender que todo mundo tem uma condição de lidar com cada situação. A gente fala um assunto que a gente sempre comenta, às vezes, é o negócio de trânsito, né? Ali você tem que ser indulgente mesmo. Que hoje em dia, que você vê de pessoas, é, e aí vem uma vez aí a questão de a gente, vamos supor, a gente às vezes criticar na hora. Você vê assim, nossa, você viu a fechada que deu, você viu o que fez. Só que aí tem aquela coisa ali, uma coisa que eu já até comentei aqui na palestra, que foi o que o Gamboa tinha comentado aqui uma vez. Ele estava lá reunido lá na casa dele, lá no trabalho, e aí porventura teve uma companheira lá que o marido estava passando mal e ela teve que sair doida. Então você imagina como essa mulher foi embora para a casa dela. Ali não respeitou nada, passou, você não sabe, você recebe a notícia, você não sabe o que está acontecendo. E aí, tudo bem. Outro dia eu estava voltando para o trabalho e estava dando carona com um amigo. E aí passou um cara, um milhão no acostamento, fazendo um monte de coisa, e aí o que eles fizeram? Já foram criticar. Aí o cara falou assim, Fernando, e se esse nosso irmão tiver a mesma condição da nossa irmã de ontem? Aí o cara pensou, é mesmo, né? Então, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente cabe o que a gente quer julgar. Quando, na verdade, a gente tem que compreender. A gente tem que tentar entender. É difícil a gente compreender as coisas, a gente ver as coisas e ficar quieto. Muitas vezes é difícil. É aquela questão, às vezes, a gente vê o defeito das pessoas e começar a comentar. Vamos começar a treinar. Você começa a ver o defeito, mas não comenta mais. Você já melhorou, você já não passou. Você observou, só que estou com vontade de falar para a Dani ali. Não vou falar para a Dani. Não vou falar. Isso, põe um pouco de água na boca. Não vou falar. Tá bom. Aí da outra vez acontece. Você vai, é um treinamento. É uma virtude que você vai conquistando. Aí chegar um tempo que você não vai mais conseguir nem. E aí a gente vê que uma questão da indulgência é um negócio interessante, que ele fala aqui na parte que eu li.
a gente vê, quando a gente vê praticar a indulgência, quando a gente vê a falta de alguém, a gente tratar como não se tivesse feito, como não tivesse vai fazer vista grossa. Nós que somos pais, que somos tios, que somos avós, que temos, vamos supor, nossos filhos, a gente consegue fazer isso com nossos filhos, não consegue? Quando nossos filhos fazem alguma coisa, ou neto, alguma coisa, você vê que fez uma coisa que se fez errada, a nossa visão é diferente. Se alguém vai falar assim, não, mas ele fez por isso, você já vai defendendo já. Então, o que a gente teria que fazer, não só com os nossos, fazer com todo mundo, a gente tem essa capacidade de fazer muitas vezes em casa. O Murilo começou a trabalhar, e aí o Murilo, primeiro serviço dele. Então, às vezes ele dá umas perdidas, e aí, esse dia ele ficou no trabalho, aí pediu para ele fazer hora extra. Só que o Murilo é desligado de tudo. Se você não fala, Murilo às vezes está passando as coisas aqui, você viu que passou um caminhão aqui? Puta, nem vi. Ele é bem... E aí ele fez hora extra lá, e chegou um tempo, ficou até falou, pai, falou que a gente vai ficar, mas não tem hora para ir embora. Falei, tá bom. Aí ele falou, pai, mas se eu vou embora 7 horas, eu falei, não, filho, como você está começando agora a primeira semana, fica até acabar, né, que às vezes estou precisando. Aí quando foi 9 horas, o menino me ligou. Pai, eu já acabei aqui. Aí eu fui buscar ele. Aí vindo conversando com ele, aí, filho, não, acabei no negócio da esteira, eu vim embora. Eu falei, filho, mas você não falou com o pessoal que você tinha saído, filho? Não, porque eu tava na máquina lá, eu acabei, eu vim embora. Eu falei, Murilo, mas se o pessoal ficou até acabar, Murilo, você tinha que ficar. E aí eu cheguei em casa, falei pra Cláudia, ele ficou meio nervoso. Não, que não sei o que, eu vou ficar até lá, não sei o que. E aí a Cláudia ainda falou assim, ó, a gente, como pai, a gente tem a obrigação, isso é uma autodiligência. A gente, olhar, ver o que ele errou e tentar auxiliar. Murilo, não é assim que funciona. Dar experiência, mostrar como as coisas... Aí a Cláudia falou assim, André, nem adianta que o Murilo, vamos supor, quando o Murilo agiu assim porque quando ele estoura assim porque ele está nervoso, alguma coisa. Então, a gente compreende como é o Murilo, vamos supor, por ser um Murilo carinhoso, e quando ele estoura assim, uma coisa, vamos supor, que ele ficou meio perdido. Então, você vê como a gente, vamos supor, a Cláudia teve a facilidade de ir lá já ser indulgente com ele. Não, André, não adianta falar agora, deixa eu falar depois, porque ele, quando tá, se ele está fazendo isso, porque ele ficou nervoso, ficou perdido. Então, a vez que a gente tem dentro de casa, que a gente não tem, às vezes, no nosso local de trabalho, que a gente não tem no nosso dia a dia, não tem com nossos parentes, não tem no centro espírita. No centro espírita ninguém fala mal de ninguém, a gente é espírita, no centro espírita não tem isso, a gente não fala mal de ninguém. Mas muitas vezes a questão é essa, que a gente não tem essa mesma indulgência que muitas vezes a gente consegue ter com nossos filhos, com o que está compartilhando com a nossa vivência no dia a dia. Porque quando a gente é colocado no meio disso, é justamente para isso, para que a gente possa auxiliar, que a gente possa desenvolver um com os outros. Você imagina, quantas bilhões de galáxias que tem. Vamos colocar quantos disso a gente está falando de bilhões de galáxias, quantos bilhões de planetas tem? Se a gente estamos 8 bilhões de pessoas vivendo encarnadas aqui na Terra nesse momento, teria planeta suficiente para cada um de nós morar sozinho, não teria? Então a gente poderia, cada um estar num planeta. Qual seria a serventia de cada um em um planeta? Nenhuma. Se estamos todos juntos agrupados, é porque a gente precisa realmente da convivência. Precisamos disso para que a gente possa evoluir um junto com o outro. E desses 8 bilhões aqui, se a gente está no planeta de prova de expiação, defeito todo mundo tem. A não ser os que vêm em provas. Como o Chico Xavier veio. Mas do resto, todos nós aqui temos um defeito. E a gente sabe disso. Lembra da passagem do Evangelho de Jesus Cristo, quando ele estava lá, quando a mulher adúltera, eles traziam a mulher adulta, trazem para Jesus Cristo, naquele tempo lá, com desse adultério, era apedrejada. Aí cada um já pegou sua pedra e veio. E aí perguntaram para Jesus Cristo, vamos supor, o que ele faria? Tentando tentar Jesus, né? Se ele falasse que não, se não apedrejar, que não devia apedrejar, ele estava indo contra a lei mosaica. E ainda que tempo até poderia ser preso. E se ele falasse para que atirasse a pedra, ele estaria indo contra o que estava pregando. E aí ele riscando no chão, ele só falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém jogou a pedra? Foi do mais velho ao mais novo, ninguém jogou a pedra.
Então aqui entre nós aqui, ó, aquele que não tem defeito que levante a mão. A gente sabe o defeito que a gente tem. Mas lá não pode ter defeito. Então, esse é o movimento que a gente faz muitas vezes de olhar sempre para o mal do outro, sempre o outro. Que nem eu falei do vizinho, que nem eu falei a gente às vezes tem aquela paciência com o nosso filho, mas quando é o filho do vizinho, da vizinha, a gente critica que é uma beleza, né? Você viu? Mas sabia? Aquele eu sabia que nem é dar porque não presta. Quem não escutou isso aí quando era pequeno? Aquele eu sabia que nem é dar porque não presta. Ixi. Então sempre tem aquela questão de julgar o outro, de fazer um julgamento já criticando, sem ter o amor de compreender. E aqui no final ele fala uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, ó. Ó, sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Você percebeu que a gente como ser humano, a gente não foi feito, programado para sentir raiva, para sentir rancor, esse tipo de coisa? Quando a gente está com raiva de alguém, uma coisa, nosso corpo, nossa parte física fica legal? Nosso estômago começa a dar. A gente fica. A gente sempre tem alguma coisa que interfere indiretamente no nosso organismo. E quando às vezes a pessoa quer mais tranquila, de boa, você vê como as coisas vêm ao nosso encontro tranquilamente? É aquela questão da gente, vamos supor, que muitas vezes a gente dá com a mão esquerda, aquela questão de não, com a mão direita não vê com a mão esquerda. Você não dá aquilo ali, e às vezes a pessoa que você fez aqui nem foi indulgente com você. Só que o mundo, tudo que você joga para o mundo, você está jogando com a esquerda e vai voltar para a direita. O que eu fiz às vezes para a Lília agora, ela não reconheceu. Mas lá na frente o Manuel está vindo aqui fazendo o retorno. Entendeu como esse amor ele circula? O que você faz aqui, o mundo tem, o universo ele traz novamente para você a bondade. Então, aquela questão da semeadura, tudo que a gente planta aqui, a gente vai ter que colher. Então, o que a gente plantou de coisa boa vai voltar para a gente, tenha certeza disso. Tudo tem seu tempo, mas depende da nossa semeadura. Para finalizar, eu vi uma mensagem do Haroldo que eu adorei. Ele coloca assim, ó, a indulgência. A grandeza só surge quando nos damos as mãos. Eu adoro o símbolo de solidariedade. Quem lembra como que é? As mãos, as mãos todas dadas? Porque aí nós podemos muito e muito. O amor é feito de indulgência. Porque se você não for indulgente com os erros dos semelhantes, você não se relaciona com ninguém. Verdade, não é? A gente não foi indulgente com a gente, que nem eu falei, temos 8 bilhões de pessoas encarnadas. Todo mundo aqui é perfeito? Não é. Então a gente vai ter que aceitar os defeitos dos outros, assim como os outros têm que aceitar os nossos também. Se as pessoas trocam de relacionamento igual troca de roupa, foi a questão que eu tinha comentado. Juliano foi um cara sempre 10 comigo, legal. Aí uma coisa que o Juliano fez que nem foi por falta. Ele não tinha condição de fazer na hora. Você viu ali, quando eu precisei, ele me estendeu a mão. E aí eu troco. O Juliano já não é mais meu amigo. Então as pessoas trocam de relacionamento como se não atendeu aquela hora, já não serve mais. Porque elas querem o fruto e não a árvore. E o amor se constrói com a renúncia, com o sacrifício do ceder. Ceder, dar a vez, compreender, perdoar, fingir que você não está vendo o defeito. Por quê? Porque você também precisa que os outros finjam que você não veja o seu defeito. Muitas vezes fingindo também nossos defeitos que a gente não vê. Então, a gente precisa ter o mesmo olhar para que queremos que tenha conosco. A nossa vida é o resultado de muitas mãos. Eu sou o que sou porque muitos se doaram para mim. A alegria vem do esforço, do compartilhamento das conquistas.
Haroldo Dutra Dias. Eu achei bem interessante essa mensagem dele. Então, meus irmãos, o que eu tinha para passar para vocês isso era hoje, que a gente possa ter mais amor, ter mais compreensão para com os outros, para que assim a gente consiga conviver no amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos passou, né? Que ele não só falou, ele vivenciou o Evangelho para nos mostrar como deveríamos fazer. Muita paz a todos.